Sejam bem-vindos ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e hoje aqui eu vim fazer um serviço de utilidade pública para os fofoqueiros que assistiram Spacer ou que vão assistir o filme este final de semana e querem ir preparadinhos, sabendo todas as fofocas dos bastidores da vida da princesa Diana. Aqui eu vou te dar 5 dicas de documentários que estão disponíveis na Globoplay para vocês assistirem. Vou ranquear do piorzinho pro melhor, aquele que você não pode deixar de assistir. E no final desse vídeo tem uma dica muito especial, uma dica extra para quem quer se aprofundar ainda mais para saber sobre a princesa Diana. Mas se vocês já assistiram o filme ou querem saber um pouquinho mais dos detalhes do que eu achei sobre Spacer, aqui na descrição desse vídeo tá a minha crítica do filme. Com todo o burburinho que foi Spacer, né, todo mundo elogiando muito o filme e ele sendo constantemente adiado desde novembro aqui no Brasil, eu resolvi assistir os documentários que estavam disponíveis sobre a princesa Diana. E tem muita coisa espalhado aí nos streaming, mas especialmente na Globoplay tem bastante coisa. O primeiro que eu vou falar para vocês aqui, que é bem curtinho e está em 5º lugar na minha posição de preferidos, se chama Charles e Diana, a verdade por trás do casamento. É um mini documentário de 57 minutos produzido pela BBC em 2019. O interessante desse documentário, além de ver, né, todo a pompa e circunstância daquele casamento real, é que ele situa um pouco como estava politicamente e socialmente a Inglaterra durante esse período, em 1981. A população estava passando pelo seu nível mais alto de desemprego, então estava tendo muito conflito, muitas greves, estava acontecendo muitas coisas, e ali eles mostram que durante o casamento, né, durante todo esse preparativo, é como se a Inglaterra, o Reino Unido, se juntasse para, né, digamos, passar por essa felicidade juntos, né? Foi como um bálsamo no meio daqueles conflitos todos. Então, é bem legal pensar no casamento da princesa Diana e do príncipe Charles como um momento importante também ali na política, na sociedade do Reino Unido, e também mostrar a importância desse evento porque ele foi televisionado para todo mundo. Por isso, o casamento da princesa Diana foi um dos maiores eventos daquela época por muitos anos e até hoje todo mundo lembra, né? Também tem uma situação bem triste que dá uma pincelada ali, é porque a princesa Diana descobre pouco antes de se casar que o príncipe Charles tinha um caso ainda com a Camila, a atual esposa dele. Então esse documentário, apesar de bem curtinho e sucinto, ele mostra muito de como seria a vida da princesa Diana depois desse casamento. O 4º colocado fica para o documentário Diana, a princesa do povo. Aqui em 57 minutos também a gente vê muito da relação dela humanitária, né? Dela como uma pessoa que tinha muitos trabalhos em relação a causas até bem polêmicas para a época, como a AIDS, né? Ela fazia toda a ação ali de frente, mostrando que a família real não tinha apoiado tanto isso ali no começo, por ser um tema humanitário bem complicado na época para ser abordado. No final dos anos 80, a AIDS ainda era um tabu, infelizmente ainda é um tabu hoje. Então, naquela época, ela estava ali na linha de frente fazendo o combate, e também mais para o final da sua vida ali, nos anos 90, ela trabalhou na causa de campos, né, de territórios com campos minados e com as pessoas que infelizmente, né, acabaram perdendo partes do corpo por conta desses campos, né, dessas minas que
ficavam espalhadas pelo território. Então ela fez um trabalho muito bonito com isso, além de outros. Então esse documentário, apesar de repetir muito do que a gente vê no documentário anterior, ele acaba trazendo esse detalhe bem importante da vida da princesa Diana. E, é claro, mostrando por que ela se tornou tão amada e virou um fenômeno, né, ali em relação aos outros familiares, né, aos outros integrantes da família real. Porque ninguém nunca foi tão amado e tão idolatrado como a princesa Diana foi. E no terceiro lugar está o documentário de 1h14 que se chama A História de Diana, de 2021. E ali a gente tem um pouco mais da sua juventude, da sua infância, da relação dela com os amigos, com os parentes. Então, essa história ela é construída desde o comecinho, né? Desde a sua infância até ela vir a falecer. Para quem quer saber um pouco mais abrangente, não só parte do casamento ou parte da relação dela com a família real, esse é o documentário que tu precisa assistir. Em segundo lugar, a gente tem uma coisa ali mais bombástica, aquela coisa de quem quer saber os segredinhos, de polêmicas com a imprensa. O documentário Diana, o desabafo da princesa, de 2020, ele é dividido em 2 episódios, cada um entre 45 e 49 minutos, e nele a gente vê toda a vida também da Diana no primeiro episódio, que vão levar ela ao fatídico dia em 1995, que ela dá uma entrevista arrasadora para a BBC. Essa entrevista foi um contragolpe, digamos, de uma outra entrevista anterior do Príncipe Charles, e ali ela conta, né, sobre os seus affairs, os seus romances, conta sobre a Camila, conta sobre né, toda a relação conturbada que ela tinha com a família real, sobre a sua bulimia e também toda a relação ali, digamos, um mistério envolvendo a BBC por conta de como eles conseguiram essa entrevista com a Diana, né? Então, é bem polêmico, isso acabou levando a BBC perder ali, digamos, o direito deles transmitirem exclusivamente os discursos da rainha, e essa entrevista vai fazer com que a princesa Diana e o príncipe Charles consigam finalmente o divórcio. Esse documentário é bem legal porque mostra relações de como aconteceu, digamos, o Camilla Gate, que foi uma gravação do Príncipe Charles, né, com a Camila, aonde ele relata que gostaria de ser um absorvente interno da Camila para estar sempre dentro dela. Pois é, babado. Eu fiquei chocada. Então tem tudo isso, muito mais nesse documentário, né, dividido em 2 episódios. Por isso recomendo que vocês assistam. Ele é um dos mais completos, porque o primeiro episódio conta muito sobre a princesa Diana, sobre o casamento, sobre a relação que ela tinha com a família real e com o príncipe Charles. E por fim, se vocês não puderem assistir nenhum desses documentários e tiverem que escolher apenas um para assistir, eu te indico o documentário Diana, 7 dias, produzido pela BBC lá em 2017, né, depois de 20 anos da morte da princesa Diana. Nele a gente acompanha como ela veio a morrer em Paris em 1997, um ano depois do divórcio dela, e também a partir desse momento, 7 dias até, né, o seu funeral, até ela ser enterrada. Durante esses 7 dias, então, a gente, digamos, vê um pouco mais sobre a história da princesa Diana e dos preparativos do seu funeral, né?
Esse documentário eu recomendo porque mostra também muito da vida dela na família real, com os filhos, e principalmente por causa disso, porque é o único dos documentários que eu falei aqui que tem depoimento do príncipe William e do príncipe Harry. Então eles estão ali falando muito sobre a mãe, muito como foi a perda dela, né? Como era a relação deles com ela, os sentimentos que eles tinham. Então, é muito bonito esse documentário por conta disso, né? Além de, digamos, contemplar toda a vida da princesa Diana, se vocês quiserem algo assim que vá trazer bastante detalhe para vocês. Esse documentário ele tem 1h30, traz relatos dos familiares, do irmão da princesa, dos filhos, dos amigos, mostra como ela era na juventude, né? E a relação do casamento também, e a parte também humanitária, que foi o grande legado que ela deixou para os filhos, né? Até hoje eles são muito fortes nessa parte. Eles fazem o que a princesa Diana fazia. Então, recomendo que vocês assistam esses documentários, mas se vocês puderem escolher só um, assistam Diana, 7 dias. Ah, eu falei que ia ter um bônus aqui no final, né? Pois é. O filme Spacer, ele se passa no Natal em 1991. É um Natal onde a princesa Diana ela toma algumas decisões para sua vida. E realmente, no ano de 1991, ela decide que quer a sua história publicada. Com isso, ela tem que fazer ali um mesh, né? Fazer com que um amigo pegasse as transcrições, os áudios do que ela estava relatando para entregar para um autor que iria colocar no papel tudo isso. Esse livro foi lançado na metade de 1992 e foi assim um escândalo, porque ela contava sobre o relacionamento conturbado dela com o príncipe Charles, contava sobre a sua bulimia nervosa e falava muitas coisas ali que somente ela saberia. Mas para ela não ficar mal, ela sempre falou que ela não teve parte disso. Esse livro ele foi uma das causas, né, de resolverem que o príncipe Charles e a princesa Diana iriam se separar. Eles se separam ali no final do ano, em 1993, começo de 1993, e isso foi grande parte por conta do escândalo que foi este livro aqui. Ele se chama Diana, Sua Verdadeira História em Suas Próprias Palavras. Nas suas próprias palavras, eles só colocaram, né, depois da morte da princesa, é claro, porque quando ele foi lançado é como, né, se ela não tivesse tido nada a ver com este livro. Então, se vocês quiserem saber ainda mais detalhes sobre a vida da princesa, quem ela foi, o que ela passou, pelas próprias palavras, né, porque são relatos dela, esse é o livro que vocês deveriam ler. Ele está disponível gratuitamente no Kindle Unlimited, então quem é assinante do Kindle Unlimited pode conseguir o livro grátis para ler e desfrutar dessa leitura, né? Sentir tudo o que a princesa sentia em relação às coisas que ela vivia naquele período. O livro, a história desse livro, o autor, como que, né, ele acabou escrevendo, tem no documentário que eu falei aqui, que se chama A História de Diana, né? Então, ali ele conta, mas todos esses documentários que eu falei para vocês, eles sempre relatam um pouquinho da situação deste livro, né? De como ele foi feito, de como ele foi publicado, tudo o que ele acabou ocasionando. Então, essa é a minha dica extra para quem quer saber um pouquinho mais sobre a princesa Diana. Se vocês gostaram das dicas, se vocês já assistiram algum desses documentários, ou se já leram o livro, ou tem outras dicas para me dar aqui de outros documentários, filmes. Ah, tem um filme na Globoplay, Diana, ele não é bom, não precisem assistir. Coloquem aqui nos comentários para mim, deixem um likezinho, se inscrevam no canal e até a próxima.